Olá, meu irmão, a paz do Senhor Jesus para você e para toda a sua família. Eu quero meditar com você no dia de hoje na palavra de Deus que se encontra na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2 e no versículo de número 19, onde o texto bíblico vai nos dizer: todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor, Ele conhece os que são seus, e todos aqueles que proferem o nome do Senhor, aparte-se da iniquidade. Esse texto é um texto maravilhoso e eu quero dividir com você e refletir com você naquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração. Nós sabemos que fundamento são princípios, fundamento é a base, fundamento é aquilo que sustenta. E o texto diz que o fundamento de Deus está firme, é inabalável. A palavra de Deus, ela será sempre inabalável. Não importa o que aconteça, Deus continua sendo o mesmo. E diz que esse fundamento ele tem um selo. Selo é aquilo que dá notoriedade, aquilo que dá qualidade, aquilo que autentica alguma coisa, aquilo que diz que alguma coisa é verdadeira. E o selo que diz que o fundamento de Deus permanece firme é: Deus conhece os que são seus. E através desta palavra, eu quero convidar você a meditar comigo e a refletir sobre a grandeza de Deus. Nós vivemos o tempo da decepção. Pessoas estão decepcionadas com o trabalho, pessoas estão decepcionadas com o governo, pessoas estão decepcionadas consigo mesmas, pessoas estão vivendo em decepção. Essa decepção tem gerado tristeza, tem gerado depressão, essa decepção tem gerado, muitas vezes, suicídios por tantas pessoas que às vezes não recebem aquilo que elas esperavam. Decepção é sempre quando você acha que algo é verdadeiro e é falso. Decepção é quando você esperava que alguém fosse amigo e ela não é amiga. Decepção, ela surge quando a nossa expectativa ela é frustrada. Se Deus, Ele já conhece os que são seus, Deus nunca se frustra. Deus nunca está decepcionado comigo ou com você, porque Deus já conhece quem somos. Deus já sabe o que temos. Deus já sabe as nossas fraquezas, limitações. Deus já nos conhece. E isso deveria nos motivar a entender que o que está faltando não é Deus me conhecer, mas o que está faltando é eu conhecer a Deus. Para você entender como Deus ele não se frustra, nós podemos se lembrar do que Paulo escreve a Romanos, no capítulo 5 e no versículo 8, quando ele diz: Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus, ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Veja, Deus não criou expectativas sobre o que eu e você pensaríamos, porque Ele já sabe o que eu e você vamos pensar. Mas a Bíblia diz que Ele provou o seu amor. Ele deixou registrado o amor, dizendo: eu vou morrer por você, mesmo você ainda estando em pecado. É por isso que a mensagem do Evangelho deve ser passada. As pessoas estão frustradas, decepcionadas, e existem muitas pessoas que estão pensando que Deus está decepcionado com as suas atitudes, com as suas escolhas. Isso não é verdade. Só se decepciona quem não conhece, só decepciona quem esperava algo contrário. Mas Deus, Ele já conhece os que são seus. Podemos se recordar de uma história que deixaria qualquer um de nós decepcionados. É o apóstolo Pedro. Jesus escolheu Pedro. Jesus treinou Pedro. Jesus avisou Pedro. E nada adiantou. Pedro pensava que estava pronto e Pedro negou Jesus. Quando Pedro nega Jesus, Pedro fica decepcionado com ele. Pedro chora, Pedro se afasta e Pedro já não é mais o mesmo. Pedro é triste, Pedro é angustiado. A Bíblia chega a dizer que no momento que Pedro nega a terceira vez, os olhos de Pedro se cruzaram com os olhos de Jesus e Pedro viu que ele tinha negado e que ele não tinha aprendido e que ele não tinha aceitado o conselho de Jesus. Então Pedro ficou decepcionado consigo mesmo. Mas para provar que Jesus nunca se decepciona, Pedro vê Jesus ressuscitar, sabe que Jesus ressuscitou, mas Pedro decide voltar a pescar, voltar a fazer o que ele fazia antes. Talvez você hoje pensou que Deus se decepcionou com você e está querendo voltar, ou até mesmo já voltou a beber, a fumar, a se prostituir, a se drogar, a não ir mais à igreja,
a fazer aquilo que você fazia antes de ir à igreja. E eu queria convidar você nesse dia a entender que Deus não está decepcionado com você. O problema é que você está entendendo Deus errado. Deus não se decepciona, porque Deus tudo conhece. Quem se decepciona é você, que nada conhece. Entenda, e eu repito isso de forma veemente, não é que Deus não te conhece, é você que não conhece Deus, aí está o problema. A Bíblia diz que Pedro estava decepcionado, volta a pescar. Pedro convence até algumas pessoas, porque quem está decepcionado às vezes convence outras pessoas a entrarem na onda da decepção. Quantas pessoas pararam de ir para a igreja porque encontraram alguém que disse, olha, eu fui para a igreja e não compensou. Quantas pessoas pararam de acreditar no amor, na amizade, porque encontrou alguém decepcionado? Quem é você hoje aí? É o decepcionado? É o que está escutando o decepcionado? Ou você é aquele que entende que Jesus, Ele já te conhece, Ele sabe da sua fraqueza, Ele sabe da sua dificuldade de cumprir aquilo que Ele quer que cumpra? Quem é você hoje? Quem é você hoje? Pense nisso e reflita. Pedro decepcionou as pessoas, decepcionou-se consigo mesmo. Mas Jesus, quando Pedro volta a pescar, Jesus vai atrás de Pedro e quando chega ali, o Senhor olha para Pedro e fala algo que eu tenho que meditar e você tem que meditar. Jesus vai dizer para Pedro, olha, apacenta minhas ovelhas. Sabe o que Jesus estava dizendo? Me representa, Pedro. Glória a Deus. Sabe o que Jesus estava dizendo? Me representa, Pedro. Eu gosto desse texto porque falou muito comigo. Você está aí, meu irmão, e Deus está dizendo para você, me representa, me representa. Mas eu tenho dificuldade, eu te neguei. Me representa, me representa. O Senhor não está decepcionado com você, Ele está contando com você. E eu quero pedir a você hoje, em nome de Jesus, que não importa o erro que você cometeu, Deus não está decepcionado. Ele só quer que você entenda que para você viver a realidade dele nessa vida, você tem que conhecê-lo, você tem que aplicar a sua vida à vontade dele. E você até hoje tem vivido conforme a sua vontade. É dia de levantar a cabeça e de caminhar e de apacentar o rebanho do Senhor. Deus te diz hoje, vai lá, me representa. No trabalho, me representa. Na família, me representa. Na escola, me representa. Eu conto com você. E aí a instrução de Paulo a Timóteo é que todas as pessoas que proclamam o nome de Jesus, aparte-se da iniquidade. Como você está hoje? Tome uma decisão, se afaste desse pecado, corra para conhecer Deus, porque Ele já te conhece, Ele não está decepcionado com você, é você que não sabe o amor que Ele tem por você. Espero que essa mensagem fale ao seu coração, assim como ela falou ao meu coração. Deus não está decepcionado com você, mas Deus conta com você. Não é que Deus não te conheça, mas é que você não está conhecendo a Deus. Que Deus abençoe você, toda a sua família. Esse é o meu desejo, no nome de Jesus. Amém.